Vamos lá, vamos falar sobre o discurso de Donald Trump, tá? Separei aqui alguns itens que me chamaram atenção no discurso de Donald Trump. Começando pelos aspectos históricos do discurso. Eu, como um historiador, fiquei atento aos aspectos históricos, às menções históricas que o Donald Trump faria nesse discurso dele. Claro, fazer menção aos Founding Fathers é meio que cartela do bingo. Todo presidente vai fazer. Porém, ele inicia a sua fala dizendo o seguinte: hoje começa a Era Dourada dos Estados Unidos. Nós sabemos que Era Dourada é um período histórico da da história dos Estados Unidos, que é justamente o período que vai do fim da Guerra Civil a 1893, que é justamente um período em que há uma elevação das tarifas, uma maior participação do Estado no fomento de dinheiro público para empresários, e aí existe um processo de industrialização dos Estados Unidos que leva a um crescimento exponencial, então assim, associado a um protecionismo alfandegário com uma inserção de crédito que permitiu que vários empresários desenvolvessem as suas empresas, as suas economias. Então, quando vai surgir o Rockefeller, o Andrew Carnegie, o Gustavo Swift, enfim, todos os grandes magnatas do petróleo, da carne, do boi, do aço, vão surgir. É um momento de expansão da riqueza americana, porém também é um momento de aumento da desigualdade, de maior concentração de renda e de associação desses grandes magnatas ao governo. O que vai fazer, então, com que o Partido Republicano, saindo da guerra, deixe de ser o Partido da Liberdade e passe a ser o Partido do Big Business, o Partido dos grandes empresários, o Partido corrupto. Os únicos democratas que se elegem com uma pauta nessa direção. De, olha, sou contra a corrupção e tudo mais, de organização da máquina pública. É um discurso que vai ter até mesmo uma divisão dentro do Partido Republicano, aqueles que eram favoráveis a uma máquina pública profissional e aqueles que eram contrários à máquina pública profissional. Então, quando ele fala da Era Dourada, vem justamente essa perspectiva, um momento de reindustrialização dos Estados Unidos, isso também aparece no discurso dele, um momento de protecionismo, também aparece no discurso dele, com o aumento das tarifas, e ali no palco, né, todos atrás dele, os oligarcas, né, americanos. Só que agora muito mais vinculados ao campo da tecnologia. Então, Jeff Bezos, o fundador da Google, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, entre outros. Então, essa foi uma questão que eu achei interessante. No entanto, uma outra referência que ele fez à história é o William McKinley e o Theodore Roosevelt, que são dois presidentes que já vão se eleger após o fim da Era Dourada. Então é um pouco contraditório. Por quê? Claro, Trump não estava fazendo uma prova de história, eu estou dando 0 para ele, não é isso. Mas eu estou pensando nessas referências. Por quê? William McKinley é um presidente que percebe o esgotamento da Era Dourada, e o que foi muito municiada pela expansão para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o oeste, e que vai perceber que essa expansão deve continuar para o Pacífico. Essa expansão deve continuar para além das fronteiras americanas, porque é justamente essa expansão que permite o crescimento, né? A teoria da fronteira do Frederick Turner, de 1893, vai dizer sobre isso. E então o presidente que vai começar a pensar nos Estados Unidos para fora do seu território. Então ele vai intervir na guerra de independência de Cuba, e o seu sucessor vai levar isso exponencialmente, que é o Theodore Roosevelt. Então, veja só, ele menciona um período da história que é a Era Dourada, no entanto, faz reverência a dois presidentes que eram progressistas, que eles interviram justamente nas empresas, nas indústrias, criaram lei antitruste, uma série de outras coisas, mas que tinham uma perspectiva imperialista. Então, você tem ali o surgimento de uma agenda imperialista. Então, intervenção em Cuba, anexação do Havaí, independência do Panamá, o Canal do Panamá, entre outras coisas, né, que vai ali transformar o Caribe. Os Estados Unidos vai ser uma espécie de polícia do Caribe e tudo mais, um coletor de impostos, e vai ter uma influência bastante ascendente sobre a região, tanto que os países caribenhos, a própria Venezuela
E os países da América Central jogam beisebol como loucos por causa dessa influência americana desse período. Então, são 2 momentos que são um pouco contraditórios, assim, o imperialismo surge para suprir carências apresentadas pelo esgotamento do modelo da Era Dourada. E faz mais sentido nesse momento dos Estados Unidos. Eu penso assim, que ali a globalização foi justamente a Era Dourada, nos novos moldes. Então, o surgimento de vários empreendedores que se valeram de financiamento do Estado. Então, o próprio Elon Musk, sem a ajuda do Obama, e os contratos selados para Tesla não, para a SpaceX, talvez não teria sido quem a gente conhece hoje. E agora nós estaríamos entrando na era progressista. Não que agora nós viveremos uma era progressista como naquela época, né? Mas assim, fazendo essa analogia temporal. Então faz mais sentido ele fazer referência ao McKinley e o Theodore Roosevelt, de que boa parte da solução dos problemas americanos passa por um novo posicionamento dos Estados Unidos na América Latina. E aí casa a perspectiva do Marco Rubio como sendo o secretário de Estado. O secretário de Estado é o equivalente ao chanceler aqui no Brasil. Não é o equivalente, mas ele é quem cuida de política externa. E a terceira referência histórica que ele faz é justamente ao ato de sedição de 1798, assinado pelo John Adams. E aí, cara, eu acho, assim, não é exatamente a melhor lei para você puxar do passado. Ela é basicamente a lei que fez com que o John Adams, no seu período, fosse chamado de pequeno tirano. O que é basicamente essa lei? A lei, traduzindo ao pé da letra, é Lei dos Alienígenas e de Sedição. É Alien and Sedictions Act. Alienígena ali tinha no sentido daquilo que é de fora. Então é uma lei que visava atacar os imigrantes, os estrangeiros, né, não usando essa palavra imigrante ainda na época, e atacar as dissidências políticas. Então é uma lei que ela foi usada no contexto ali da expansão napoleônica, da guerra que estava acontecendo ali, a quase war, né, a quase guerra, que aconteceu ali entre França e Estados Unidos, em que havia a chegada de várias pessoas fugindo da França ou que estavam lutando nessa guerra, que estavam indo para os Estados Unidos. E os franceses tinham bastante proximidade com o partido do Thomas Jefferson, com democratas republicanos. E o John Adams era do Partido Federalista e entendeu que poderia estar acontecendo ali uma infiltração de franceses com ideais revolucionários dentro do Partido Democrata Republicano, que poderia levar ali a derrubada do seu governo. E aí ele aprova essa lei para deportar qualquer estrangeiro que tivesse comportamento impróprio, sem dizer o que era comportamento impróprio, e de sedição todos aqueles que escrevessem ou falassem contra o governo. Então, na prática, foi uma lei que implementou censura nos Estados Unidos, que teve presos políticos, teve pessoas que foram... Um deputado foi preso porque escreveu contra o John Adams, estrangeiros foram deportados por conta de comportamentos impróprios. Então, quando ele fala que vai retomar essa lei, que inclusive ela caducou em 1801, ela não foi renovada, então ela não tem ainda ação, ela não tem ainda efetividade nos Estados Unidos. É complexo, porque é um presidente que está se elegendo para defender a liberdade de expressão das pessoas e tal, e remonta uma lei que, na prática, foi uma lei que cerceou a liberdade de expressão, né, e que representou a perseguição aos inimigos do governo. Ele usa a referência a essa lei no sentido da deportação, né, mais exclusivamente. Mas vamos ver. Isso aí a gente tem que ver. E aí entra no que esperar do governo Trump. Você acabou de ver um corte da Imperial Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. E se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador do canal para participar de camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Nos vemos na próxima. See ya!